Boa noite. Estamos iniciando o nosso evangelho diário com prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Vamos fazer a leitura de um pequeno texto do livro Vigiai e Orai, pelo Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Além do medo. És filho de Deus? O sol te beija a fonte, todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés, todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando, oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça aos teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receis a morte. Viverás para sempre. Tenhamos uma boa noite. Vamos aproveitar a leitura, o comentário e a nossa prece final para fluidificar nossas águas, para proporcionar um descanso harmonioso na companhia dos nossos anjos guardiões. E que possamos ter fé, confiança e acreditar na vontade de Deus. E não ter medo dessa vontade de Deus. Ela é muito sábia e misericordiosa. Deus sempre vai nos proporcionar o melhor. Porque Ele é Pai, Ele é amor, Ele é misericórdia e Ele é perdão. Vamos neste momento pedir a proteção da boa espiritualidade, a proteção do nosso Mestre Jesus e de Maria Santíssima, para que possamos aproveitar o estudo de hoje, para levarmos o aprendizado deste momento para o nosso dia a dia, porque precisamos compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, precisamos compreender os ensinamentos dos Espíritos, para que possamos confiar e viver as leis divinas. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 16 e 17. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi afirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão, um dia, autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resulta da observação dos fatos, quando se quer remontar dos efeitos à causa. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados,
de um modo, pode-se dizer, material. Como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são inteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que se deve restituir seu verdadeiro sentido. Caríssimos irmãos, percebamos que no item 17 se fala sobre as provas da reencarnação sob o ponto de vista filosófico. Resultado esse dado pelas observações dos dados. Procurando-se as causas dos efeitos, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Na Revista Espírita de Allan Kardec, de abril de 1960, no item Formação da Terra, na página 115, lemos: como se vê, temos muitos motivos para não aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Quando surge uma, fechamos-nos no papel de observador. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos, posto que a vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela só, e só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isto a abstração feita das provas materiais que, diariamente, delas são dadas a nós e a muitas outras pessoas. Realmente, a lei da reencarnação é a única que responde às seguintes perguntas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou na Terra? É a única que justifica todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem a reencarnação, Deus perde a característica da perfeita justiça, deixando então de ser Deus. Só a reencarnação explica as desigualdades morais, sociais, econômicas existentes em nosso mundo. Mais uma vez, somente a reencarnação dá aos homens condições e estímulos para continuar trabalhando no desenvolvimento do bem em si e na Terra, na certeza de que a humanidade de hoje, constituída de espíritos milenares, rebeldes, tornar-se-á um dia a humanidade melhor, mais justa e que vale a pena esse esforço no sentir, pensar e fazer o bem. Somente com a lei da reencarnação, muitos dos ensinos de Jesus se tornaram claros, lógicos, entendidos e aplicáveis de forma consciente e racional. Por isso, Kardec escreveu que o princípio é a chave que se deve restituir ao cristianismo o seu verdadeiro sentido. Caríssimos irmãos, diante da leitura do Evangelho, do comentário, da prece, que possamos ser gratos por esse momento. Possamos ser gratos pelo que ouvimos, pelo que aprendemos, que possamos então, além de colocar em prática, levar esses ensinamentos a outras pessoas que não têm a oportunidade de conhecer, de ouvir.
Que Deus nos conceda serenidade para que possamos estar sempre nessa seara aprendendo, que possamos ser perseverantes para colocar em prática o que aprendemos e que a fé e que a coragem nos ampare diariamente. Te pedimos ainda que fluidifique a água aqui presente, que ao bebê-la possamos curar nossas enfermidades, sejam elas físicas, morais, espirituais, e que bálsamos de luz chegue a cada um que ouviu, chegue também a todos os seus familiares, a todas as pessoas que estão na mente e no coração de cada um de vocês. E que o lar também seja um local de amparo espiritual, de muita alegria e de muita tranquilidade. E que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Que assim seja.